vai voltar também num assunto que deu o que falar, tanto nas nossas redes sociais do Metrópolis, quanto no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é o caso Jorginho. Falamos aqui para vocês de um caseiro que acabou sendo morto por uma onça lá no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, região pantaneira, que tem sim essas onças, inclusive é a população que está acostumada a ver sempre as onças por ali. Agora, não estão acostumados com casos de onças comendo seres humanos. Eu recebo hoje aqui no nosso Boletim Metrópolis Henrique Abraão, que é biólogo e também youtuber, a gente que acompanha o trabalho do Henrique. Muito obrigada pela participação e a gentileza de falar com a gente nessa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado, e obrigado por acompanhar lá no YouTube, tá, galera? Henrique, a gente vem falando sobre isso já há alguns dias, sobre esse caso dessa onça específica, e acabou chamando a atenção dos nossos leitores, dos nossos espectadores e de todos que assistem também às nossas redes sociais. Interessante porque esse caso vai além da situação de uma onça ter matado um ser humano. Porque a gente chega no assunto que é a intervenção do ser humano no habitat natural das onças, e a gente fala nesse momento específico, nesse caso específico, sobre o Pantanal. Pantanal que é habitat natural das onças aqui no Brasil. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o comportamento das onças e se é comum esse tipo de comportamento do felino lá no Pantanal. Não é comum, tá? É uma coisa extremamente rara. Ataque de onça-pintadas a seres humanos é raro. É o primeiro ataque naquela região ali registrado em uma idade recente, tá bom? Então você não tem esse registro. Pelo contrário, você tem tido aí uma convivência muito boa com os turistas e essas onças. Só que é óbvio, né? Quando a gente diz raro, a gente não diz que não acontece. São coisas diferentes. Às vezes a gente fala, olha, raramente acontece, e alguém fala, olha, mas falou que nunca ataca. Não, isso aí é questão de interpretação de texto, né? Aí a gente precisa mais de um professor de português do que de um biólogo para explicar isso para a galera. Porque raro quer dizer que pode acabar acontecendo. E o que acontece é que você tenha o aumento da população humana, né? Cada vez mais a gente vai desmatando, cada vez mais a gente vai adentrando a região onde ela está. Também existem locais ali por perto onde as pessoas, para fazer um turismo, fazem uma ceva de vez em quando. A ceva é quando você dá algum alimento, algum peixe ou algo parecido, de modo que, até o momento, havia uma convivência bastante harmônica dessas onças com os seres humanos. Porém, é um animal selvagem e o pior acabou acontecendo. Ao que tudo indica, é uma onça macho, adulta, com 94 quilos, mas está um pouco magra. Olha, os casos que a gente tem de ataque à onça pintada a seres humanos, geralmente estão relacionados a onças mais velhas, geralmente, tá bom? Essas onças mais velhas, às vezes, estão com problema no dente, no canino, às vezes elas estão com alguma deficiência, não enxergam muito bem, elas não veem, não costumam ver o ser humano como presas, mas conforme estão compelidas pela fome, como aquela onça estava muito magra, ela pode ter sido, né, compelida a atacar uma pessoa, o alimento que tinha ali na frente para ela. Então, o pior acabou acontecendo. Eu quero lembrar que, dentre todos os grandes felinos, as onças são as que menos atacam seres humanos. O leão enxerga um ser humano como uma presa, um tigre enxerga um ser humano como uma presa, o leopardo, que é menor que a onça, enxerga o ser humano como uma presa, e todos os anos você tem acidentes. Inclusive a onça parda nos Estados Unidos, todos os anos tem acidente com seres humanos. Onça pintada, raramente a gente tem acidente. Porém, tem dois detalhes aí. Quando a onça pintada ela faz um ataque a um ser humano, das duas uma. Ou ela está velha, e aí o ser humano tem chance de escapar, ou ela está em plena força, em pleno auge. E aí, quando ela está em pleno auge, é um problema muito sério, porque ela tem um método de predação muito eficiente. Ela tem uma grande força na mandíbula, e ela pode morder o crânio de uma pessoa e literalmente estourar o crânio de uma pessoa. Ela é conhecida como a explodidora de crânios. A gente reconhece ela por comer tartaruga e quebrar o casco da tartaruga. A gente reconhece alguns crânios de anta que foram assim estourados porque a onça pintada conseguiu morder e quebrar um crânio. Então, muito possivelmente foi o que infelizmente aconteceu com o Jorginho. Meus sentimentos à família. Aquela onça, ela mordeu a cabeça dele, tinha pedaços de crânio, deu para ver, pedaço, ela mordeu ele. Foi um momento desesperador, eu não vou dizer que foi indolor, tá? Provavelmente ele sentiu dor, sim, e não foi pouca,
mas foi uma coisa muito rápida e aconteceu. É raro acontecer. As pessoas estão demonizando muito esses bichos, estão querendo matar os bichos, mas não é assim que funciona, tá, pessoal? Vacas matam muito mais pessoas do que onças, abelhas matam muito mais pessoas do que onças, e por aí vai. Acaso aconteceu, aquele animal foi retirado de lá, que é o que as autoridades deveriam fazer. As autoridades deveriam fazer isso porque, se você não tira o animal de lá, começa uma caça às bruxas. As pessoas começam a fazer justiça com as próprias mãos, e aí saem matando um monte de bichos. Além disso, aquele animal que ganhou uma facilidade por ter devorado um ser humano pode tentar de novo. Então foi prudente o que as autoridades fizeram. Infelizmente, aconteceu, e o que nos resta agora é lamentar os sentimentos aqui com a família do Jorginho. Com moradores, pessoas que moram ali na região, e eles disseram para nós que uma das linhas de investigação, até de pessoas curiosas que estavam ali na região e de amigos do próprio Jorginho, era de que a onça poderia estar com filhotes e por isso acabou atacando. Filhote ou filhotes no plural, enfim. Mas seria essa uma possibilidade? Tem todas essas possibilidades, tá? Ela pode ser realmente uma onça macho magra, com a idade um pouco mais avançada, a gente não sabe, tem que fazer muitas avaliações. Poderia ter sido uma onça fêmea com filhote, eu até suspeitei também, até porque consumiu a carcaça muito rapidamente, mas ela levou a carcaça para longe, né, os restos mortais do senhor Jorge, mas pode ter perdido parte também pelo caminho, não necessariamente ela comeu tudo, ela pode ter perdido, afundou no rio e etc. Só o que sobrou, né, o que conseguimos recuperar foram parte do fêmur, das pernas, assim mesmo as coxas estavam comidas, as imagens realmente não são nada agradáveis, né, assustam bastante, foi uma coisa horrível, mas ela pode ter perdido parte disso e voltou lá para poder se alimentar. Então, assim, como ela está rondando de novo o local, a gente presume que provavelmente foi ela. Agora, quem abateu foi uma onça única. Onças não agem em conjunto. Uma onça abateu o Jorginho. Outras onças podem ter se alimentado dos restos? Podem, isso pode ter acontecido. Mas abater só uma. Como essa está muito magra, como essa está voltando para lá e rondando de novo, existe uma possibilidade sim que seja ela. Eles vão ter que fazer algumas avaliações, vão ter que coletar pelo, fezes, etc., para ver se tem os vestígios ali dos restos mortais do Jorginho e dar a conclusão final de que foi ela ou não, entende? Você falou sobre a questão da ceva. Uma pessoa também que nós entrevistamos de lá falou que esse é um momento, um período do ano que muitas pessoas vão até o Pantanal para pescar. Então tem muito turismo de pesca e também tem essa questão da ceva, que as pessoas dão peixes ou outros animais para que a onça possa aparecer e os turistas possam ver a onça pintada ali da região pantaneira. Sobre a ceva, esse é um processo, isso é um costume do local que deve ser banido, que deve ser exterminado? É crime, você não pode interferir na natação de animal silvestre. Não pode impedir que o animal silvestre se alimente, se ele faz uma predação, e também não pode fornecer comida para o animal silvestre. Isso está na legislação, é crime. Além disso, quando você começa esse rapaz denunciando, né? Esse caso ali, muito perto, na região de Touro Morto, aonde as pessoas estavam dando resto de comida. E isso acontece há muito tempo. Casos registrados oficiais de onça que estava sendo cevada e que acabou atacando pessoas. Ela não entende muito o que está acontecendo. A pessoa chegou muito perto e ela partiu para cima da pessoa. Então, ali, estava tudo indo bem. Mas são animais selvagens. Estão se aglomerando perto de pessoas. E uma hora ou outra pode dar problema. Então, não servem as onças, animais silvestres. A gente tem algum outro problema que a gente possa somar à questão do turismo, à questão da ceva e do desmatamento, para que as onças possam estar aparecendo mais e causando esse tipo de dano aos seres humanos? Excesso de confiança. O excesso de confiança é um problema. De fato, as onças não costumam nos ver como presas. Veja, nós não fazemos parte do cardápio alimentar das onças, mas isso não significa que elas não possam comer seres humanos. Quando nós biólogos dizemos, olha, esse animal, nós não fazemos parte do cardápio alimentar, significa que seres humanos deixando de existir, as onças continuam existindo. É como, por exemplo, algumas serpentes que se alimentam de roedores. Elas se alimentam exclusivamente de roedores. Se você retira o roedor da cadeia alimentar,
aquela serpente deixa de existir. Seres humanos não fazem parte desse cardápio. Seres humanos não fazem parte do cardápio de tubarões, de crocodilos, de leões, de tigres. Eles não vêm na cidade, um tubarão não vem na cidade para comer uma pessoa, mas se você for nadar lá em alto mar, você pode acabar morrendo. Se você for tomar um banho numa cacimba, um crocodilo pode te pegar. Se você entrar numa floresta onde tem tigre, tu pode virar alimento de tigre. E a mesma coisa pode acontecer com uma onça. Então, é bom tomar prudência. Apesar de nós não fazermos parte do cardápio, se o ser humano deixar de existir, aqueles animais não vão deixar de existir, não fazemos parte do cardápio, mas mesmo assim, se tivermos lá, o pior pode acabar acontecendo. Então, prudência é uma coisa muito boa. As pessoas estão muito confiantes lá no Pantanal. Está tendo muita selva que a gente tem visto e tem gente muito pertinho das onças. Querem se aproximar? Ok, beleza. Faz isso com guia, faz isso tudo bem regulamentado, mas sem a selva. Só para o animal entender que o ser humano não é uma ameaça e uma distância segura. Cardápio? Com guia. Mas falando sobre o cardápio, qual é o cardápio, então, da onça pintada aqui no Brasil, no Pantanal? As onças pintadas, elas são exímias predadoras, tá? Elas se alimentam de tudo que se move. Elas podem se alimentar de serpentes. Eu já vi onça pintada predando sucuri dentro da água. É uma coisa impressionante. Sucuri gigante, entrar na água e pegar. As onças conseguem pegar capivara. As onças são especialistas em comer os jacarés. E, assim, bastante diferente até para os outros felinos, porque ela consegue entrar na água e pegar o jacaré. Elas são nadadoras exemplares. Os felinos conseguem fazer algo parecido? Olha, de fato, um tigre pode comer um crocodilo ou outro, menor, mas com a eficiência que a onça tem de pegar esses animais, que são esses répteis, nenhum outro felino tem. Elas realmente são impressionantes. Comem de tudo: tartaruga, peixe, jacaré, capivara. E é óbvio que o ser humano também pode acabar sucumbindo se ficar muito perto. Então não se aproxime. Mas não é hábito da onça. Olha, depois dessa explicação do Henrique, eu, se fosse você e estivesse aí no Pantanal, não chegaria perto nem dos rios e nem da onça, que tiver uma onça ali por perto, viu? Henrique Abraão, Charles, muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação aqui no Boletim Metrópolis e eu te espero para outras oportunidades. Vai ser uma grande honra, eu espero ser convidado. E se mandou mensagem no Zap e eu não atendi, podem ligar que eu venho aqui com o maior carinho. Faço muito gosto, sempre recomendo o Metrópolis, o vídeo de vocês, e sempre marco os jornalistas lá. Muito obrigado por usarem também os meus vídeos. Eu que agradeço. Obrigada.